Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o papo agora é o Flamengo. Bom, depois do Flamengo ter aí não ganho o título, foi para o Fluminense e merecido o título para o Fluminense, ninguém pode ir contra isso. O Fluminense foi melhor os dois jogos. Por mais que no primeiro jogo tenha ficado muito tempo atrás, passou a maior parte do jogo atrás e acabou fazendo os gols nas falhas do Flamengo, mas foi preciso nas falhas do Flamengo e fez os dois gols. E a gente tem que ressaltar que o Fluminense tem um centroavante, o Germancano, apesar do Flamengo também ter um centroavante e não utilizá-lo, como se deveria. Mas o Fluminense tem um centroavante e utiliza muito bem. Ninguém pode falar alguma coisa que o título do Fluminense não foi merecido. Então, não é que o Flamengo perdeu o título igual alguns estão falando. Discordo. O Flamengo não perdeu o título. O Flamengo não ganhou. Quem ganhou foi o Fluminense. Porque quando você fala perder o título, parece que o título era do Flamengo, estava na mão do Flamengo e entregou para o Fluminense. Não é isso, lógico. O Flamengo era o tricampeão carioca, beleza. Até aquele momento era o campeão carioca, beleza. Mas no jogo, o título não era do Flamengo. Tá? O título, na verdade, era do Fluminense, que tinha ganho o jogo de 2-0. E após o Flamengo não ter ganho o título, a maior hashtag que tivemos aí foi o Fora Paulo Souza. Jogadores, nenhum deu entrevista, ninguém deu entrevista. A assessoria de imprensa do Flamengo avisou que ninguém ia falar. Só que o Marcos Braz foi falar. E na entrevista o Marcos Braz disse que ninguém avisou a ele que não era para falar. Mas ele foi lá e deu a entrevista. Na madrugada, mais ou menos 1h30 da manhã, o Flamengo emitiu uma nota informando que o presidente Landim não iria aceitar o cargo na Petrobras. Ou que não daria para ele se dividir entre Petrobras e Flamengo, e que ele agradece muito o convite, mas que não daria para ele para a Petrobras, porque ele tem que se dedicar integralmente ao Flamengo, porque foi eleito pelos sócios, aquela porra toda. Bom, os 3 anos primeiros do Landim, ele não meteu a cara, ele não fala, ele não dá entrevista. É só os outros que falam, ele não mete a cara. Para mim, eu vou repetir, se eu sou sócio do Flamengo, eu não voto no Landim nunca. Eu não gosto do Landim. Ele pode ser um grande administrador, mas ele não tem cara de presidente do Flamengo. O presidente do Flamengo tem que ter uma outra postura. Eu vou dar um exemplo aqui. O presidente do Flamengo tem que ter a postura do presidente do Atlético Paranaense. O presidente do Flamengo tem que ter a postura. Eu não estou falando, entendo, estou falando de postura. Postura. Não estou falando de administração, para eu não confundir, apesar que o Petraglia no Atlético Paranaense fazendo uma administração fabulosa, eu estou falando de postura. Tipo o falecido Eurico Miranda. Desculpa. O Flamengo precisa de um presidente com disposição. O Landim é um banana. Então, por mais que ele seja um grande administrador, mas para mim ele não tem cara de presidente do Flamengo. Todo mundo pensando aí que Paulo Souza ia ser demitido. Pelo que parece, até o prezado momento, até eu gravar esse vídeo, 10 horas da manhã, nada aconteceu e eu não acredito que aconteça. O que eu acredito é que aconteça, até pela pressão, o Flamengo perder as 2 primeiras partidas da Libertadores, ou perder essa de terça-feira e a próxima do Campeonato Brasileiro, que no andar da carruagem vai perder, no andar da carruagem
E eu vou falar o porquê que eu acho que vai perder. Vai perder os dois jogos, a da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, vai perder os 2 jogos. Aí eles tiram o Paulo Souza. Mas a pergunta é, depois de não ganhar o Carioca, ser vice de novo, o Flamengo já tem 4 vices na sequência. Tem jeito? Esse Flamengo tem jeito? E quando eu estou falando esse Flamengo, eu não estou falando esse Flamengo do Paulo Souza. Eu estou falando esse Flamengo que tem lá. Especificamente. E por que eu estou falando isso? Porque na minha opinião, desculpa, mas não vou editar não, vai assim mesmo. Na minha opinião, agora eu não queria, sempre falei aqui, mas agora eu queria ver o Jorge Jesus nesse time. Que na minha opinião, nem o Jorge Jesus vai dar jeito nesse time do Flamengo. Essa é a minha opinião. O Jorge Jesus vai dar jeito sim. Acho que na minha opinião, o Jorge Jesus também não dá jeito nesse time. Você tá falando que o time é ruim pra cacete? Não. Para algum treinador... Então, antes de eu falar a minha opinião aqui, vou pedir a você que está acompanhando aqui o canal, pedir para você curtir, compartilhar, inscrever-se aqui no canal, dê o seu like, ativar a notificação, colocar seus comentários, entrar no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de política, não é para falar de política nem de religião, é para falar de futebol, beleza? E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá para me explicar. Esse Flamengo tem jeito? Essa é a pergunta. Depois de não ganhar o Campeonato Carioca, esse Flamengo ainda tem jeito? Ou a temporada já foi pro ralo? Sei que tá muito cedo. Ele vai falar, que isso, Magalhães? O Flamengo ainda vai começar a Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Tu já tá falando que foi pro ralo? É por isso a pergunta. Esse Flamengo tem jeito? E vocês vão entender o meu ponto de vista. E depois vocês entram aqui e respondam. Bom, vamos lá. Jorge Jesus saiu, o Flamengo contratou o Domenech Torrent. Com um jeito de jogar diferente. O tradicional jogo posicional. Não mudou muitas peças. Só para lembrar, o Domenech Torrent não mudou as peças. As peças eram as mesmas do time do Jorge Jesus. A diferença era o modelo. Não funcionou. Ou não deixaram funcionar. Ou não quiseram que funcionasse. Tá? Então, o Domenech Torrent colocou o jogo posicional. Os mesmos jogadores do Jorge Jesus. Aí fica a pergunta. Ele não conseguiu fazer o time jogar, ou os jogadores não quiseram fazer funcionar o sistema. Sai Domenech Torrent. Entra Rogério Ceni. Com um estilo de jogo ofensivo. Um cara tático. Com um pensamento de jogo muito parecido com o do Jorge Jesus. Só ver como é que o Fortaleza jogava. Só que não tinha lastro. Ele não tinha muita experiência como treinador. Tem um nome monstruoso no cenário nacional, Rogério Ceni, mas como treinador não tinha. Tinha dado errado no Cruzeiro, também por causa dos jogadores. Rogério Ceni vem. Pega o mesmo time, tenta fazer algumas coisas, o time começa bem, mas por alguns motivos, por alguns pontos de vista dele, ele começa a ter problemas com o elenco.
com alguns jogadores, aí começa a vazar um monte de coisa, de comissão técnica, que ele é isso, que ele é aquilo outro, pá. Fofoca direto, tudo que o Flamengo fazia, todo mundo sabia aqui fora, todos os treinos que ele fazia, todos os treinos que o Rogério Ceni fazia, todo mundo sabia aqui fora. Tenta se descobrir quem era, ninguém descobre quem é o X9. Aí tem aquele vazamento lá de áudio, cacete. A Flamimimi tem 60%, 70% de, vou falar culpa, mas de a motivação maior da saída do Rogério Ceni. A Flamimimi tem 60%, 70% de culpa nisso. O Rogério Ceni saiu. A Flamimimi, que não entende merda nenhuma de futebol, só acha que só presta o Jorge Jesus, derrubaram o Rogério Ceni. Aí traz o Renato Gaúcho, a qual eu não queria, porque quando o Flamengo quis, ele negou 2 vezes. Então, irmão, Renato Gaúcho vem. Renato Gaúcho, muito menos tático que Jorge Jesus, que Domenech Torrent e Rogério. Mas boleiro. Pega o Flamengo, tem um início avassalador o Renato Gaúcho. Tem um início avassalador. Por algum motivo, esse início é quebrado. Esse momento do Flamengo é quebrado. Renato Gaúcho estava batendo recordes. De uma hora para outra, puf, quebrou. Por que quebrou? Estava dando certo, de uma hora para outra quebrou. Balão japonês? Bom, consegue lá o Renato Gaúcho, o vice aí da Nato Brasileira, para coisa e tal. Aí muita pressão, aí tem a situação do jogo lá do Grêmio, né? Tem a situação do jogo do Grêmio, que o Renato nitidamente entregou a paçoca. Ali, ele se queimou com a torcida. Aí, nesse caso, até a Flamimimi tinha uma certa razão, porque naquele jogo do Renato Gaúcho contra o Grêmio, foi decisivo pro fim dele no Flamengo. Aí o Flamengo vai atrás de Paulo Souza. Procura. Queria o Jorge Jesus. Jorge Jesus faz um doce do cacete. E o Flamengo acaba fechando com Paulo Souza. O Flamengo fecha com Paulo Souza com a intenção da galera esquecer um pouco o Jorge Jesus e criar uma outra forma de jogar. Porque o que se todo mundo falava, inclusive a diretoria, é que o Flamengo está preso numa bolha de 2019. 2019 já acabou há 3 anos e o Flamengo está preso numa bolha de 2019. Então vamos contratar o Paulo Souza para arrebentar essa bolha. Paulo Souza chega. Muda o esquema. Vamos lá. O time do Jorge Jesus era Diego Alves, ainda está lá, mas não é mais o titular. Rafinha, não está mais lá. Rodrigo Caio, nem joga, só vive machucado. Pablo Mari, não está mais. E Felipe Luiz. Desses aí, só tem um que ainda está jogando. É o Felipe Luiz. Arão, tá lá, mas tá mal. Você lembra? Tá mal, Arão. Realmente, tá mal, Arão. Mal, Arão. Gerson, não tá mais. Everton Ribeiro, tá lá, mas não estava vindo bem com Paulo Souza. O cara sempre jogou pelo lado direito, Paulo Souza botou ele pelo lado esquerdo. O cara caiu de produção monstruosamente, mas tá lá. Arrascaeta é o único, o Arrascaeta é o único da geração 2019 que ganhou a Libertadores, que continua jogando bola. Aí tem o Bruno Henrique, não tá vendo a cor da bola. E o Gabigol, não tá vendo a cor da bola. Então o Flamengo de 2019 tem em campo
Felipe Luiz, Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Tem o Diego Ribas no banco. Tem Diego Alves no banco. 7. Tem Rodinei, né? Que era banco. Flamengo remanescente de 2019. Acho que tem uns 10 jogadores. 9, 10 jogadores lá. Flamengo, ao longo desse tempo, contratou. Agora, eu não vou nem botar o goleiro Santos, que acabou de chegar, e nem o Ayrton, o lateral. Mas vamos lá. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Isla. Tem o René lá também, esqueci. Isla. Fabrício Bruno. Davi Luiz. Tem o garoto João Gomes que subiu. Tem Marinho. Tem Andrés Pereira. Tem Pedro. Chegou depois, Pedro. O Pedro já estava lá. Não, acho que não estava não, sei lá. Acho que não estava não, chegando em 2020. Pedro. O Flamengo ainda tem um Vitinho de 2019, só para lembrar. Pedro. Bom, o Flamengo contratou mais um outro time. Ou seja, o Flamengo no seu elenco tem um time de 2019, tem um time que foi contratado, ainda tem alguns outros garotos ali que eram da base. Paulo Souza está há 3 meses no Flamengo. O início, você até entende que os caras não conseguem entender o esquema e tem uma dificuldade. Mas com 3 meses, os jogadores não conseguirem fazer nada. O time do Flamengo não ter uma jogada. A jogada do Flamengo é pegar o Davi Luiz ir levando a bola e jogar a bola, lançar a bola lá para frente para tentar alguma coisa. Com 3 meses, não dá. Eu estou falando isso embasado porque eu acompanho o Fortaleza do Vojvoda, que joga com 3 zagueiros. Irmão, com 3 meses, pela qualidade técnica que o jogador do Flamengo tem, é impossível você usar a frase toda mudança leva tempo. 3 meses não. 3 meses não. Com 3 meses, já era para ter entendido o esquema. Treina todo dia. O esquema não é nada de outro mundo, parceiro. O esquema não é nada de outro mundo. Com 3 meses já dá para você saber se deu certo ou não. Já dá para você ter feito a avaliação do treinador, o caminho. Aí é a minha pergunta. Tem jeito? Na minha opinião, não tem jeito. E não tem jeito nem com o Jorge Jesus. E por que para mim não tem jeito nem com o Jorge Jesus? Simples. Porque provavelmente no Flamengo, nesse momento, tem jogadores que estão apoiando o Paulo Souza e tem jogadores que estão contra o Paulo Souza. Isso é nítido. Na entrevista ficou muito claro que tem isso lá. Que a entrevista do Paulo Souza foi patética, por sinal. Patética. Ele não consegue perceber que o que ele fala é bonito, mas os jogadores não fazem absolutamente nada do que ele fala. Ele não consegue enxergar que o Gabigol não está jogando absolutamente nada. Que o Bruno Henrique não está jogando absolutamente nada. Que o esquema dele está arregaçando o Bruno Henrique. Que o sistema defensivo dele está uma peneira. Que o Arão não está jogando absolutamente nada. Em 3 meses ele não consegue enxergar isso. Além do mais, ele não aceita opinião. Não aceita opinião. Ele está vendo o barco afundar. Tem como ele tampar o furo, mas ele não tampa. Ele vai do jeito que está até afundar. A diretoria. Marcos Braz.
Você é vereador, não é? Tu tá fazendo alguma coisa pelo Rio de Janeiro? Bom, que pelo Flamengo tu não tá fazendo merda nenhuma. E pelo Rio de Janeiro? Pelo município? Daqui a pouco o nego vai investigar, Marco Braz. Tu vai lá na Câmara de Vereadores? Tu comparece lá? O Landim não quer mais, não aceitou a Petrobras. Por que você não escolhe só um? Ou fica como vereador, ou fica como vice-presidente de futebol do Flamengo. As duas coisas não dá. Mas isso aí é pro Landim. Mas eu tô banana. Pra chegar, ô Marcos, aqui ou lá, decide. Ah, tu vai ficar lá? Então, irmão, eu vou arrumar outro. Acabou. Então, na minha opinião, mesmo que coloque o Jorge Jesus hoje, vai ter uma parte do grupo do Flamengo que vai fazer corpo mole, igual uma parte está fazendo corpo mole agora pro Paulo Souza. Porque os jogadores vão falar o seguinte, pô, a gente gostava do esquema do Paulo Souza. Vocês, uma parte, derrubaram o cara. Agora com o Jorge Jesus, quem vai derrubar é a gente. Essa é a minha opinião. E é óbvio que tem uma panela da época de 2019, tem uma panela da rapaziada que chegou há um pouquinho mais de tempo, e tem uma panela da galera que tá chegando agora. Então, para mim, meu amigo, o barco do Flamengo já afundou. Teve um amigo que falou, pô Magalhães, você ficou muito chateado, mas o Flamengo vai brigar por todos os outros títulos. Não, o Flamengo não vai brigar pelos títulos. O Flamengo vai participar das competições. O Flamengo vai participar da Libertadores, vai participar da Copa do Brasil e do Copa Brasileiro. Mas disputar, o Flamengo não vai disputar. O Flamengo disputar, na minha opinião, o Flamengo tem que se desfazer de quase todos os jogadores de 2019. Quase todos. Na minha opinião, de 2019, daquele time base, tá? Do time base de 2019, para mim, só tinha que ficar, na minha opinião, só tinha que ficar daquele time base de 2019. Arrascaeta, o Bruno Henrique, que na minha opinião, ele tá jogando errado, ele tá sendo sacrificado. E talvez, com muito boa vontade, o Felipe Luiz. Todo o restante, para mim, o Flamengo tinha que eliminar de vez 2019 e começar um time completamente novo. Sem o Paulo Souza, que para mim, na minha humilde opinião, olhando o trabalho dele, ele é mais fraco que o Rogério Ceni, por incrível que pareça, mais fraco que o Renato Gaúcho. Ele está no mesmo nível do Domenech Torrent. De Jorge Jesus para cá, o melhor treinador que o Flamengo teve foi o Rogério Ceni. O mais tático. Domenech Torrent não tinha experiência. Engoliram ele. Renato Gaúcho, taticamente, é fraco. Sempre foi. Ele é boleiro, mas taticamente é fraco. E o Paulo Souza, para mim, tá ali mais ou menos na mesma categoria de Domenech Torrent. Então, para mim, para consertar, primeiro que o presidente não tinha que ser o Landim, tinha que ser outro. Braz, já deu, valeu, obrigado. Não tem força nenhuma. Ele tá preso aos jogadores. Mudar ali a parte de futebol toda. Tirar a galera de 2019. Obrigado, já deu. E qual seria o time hoje? Talvez. Agora, Santos, Mateuzinho. Ali você pode escolher Fabrício Bruno, Davi Luiz ou o Pablo que chegou, qualquer um desses. Qualquer um desses. Ah, eu também deixaria o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, coitado. Ele nem joga, então a gente não pode culpar ele. Então os 4 zagueiros ali, escolhe 2, joga pro alto e pega. Lateral esquerdo, o Ayrton. Chegou agora. Meio de campo, João Gomes e Thiago Maia.
Na frente, centralizada ali, Arrascaeta, criação de jogada. Lado direito, Marinho, centroavante, Pedro, lado esquerdo, Bruno Henrique. Esse seria o time de 2022, sem essas malas de 2019, que a gente agradece. Mas, na minha opinião, já deu, já foi, obrigado, e estão atrapalhando. Mas para isso acontecer, tinha que sair Landim, Marcos Braz, Pelaipe, tinha que sair essa galera toda aí. Pelaipe não, é outro, esqueci até o nome do outro figura. Esse time que eu falei de 2022 não dá para brigar pelo título, você tendo um ataque Marinho, Pedro e Bruno Henrique, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, ter uma zaga, imagina você ter uma zaga Davi Luiz e Pablo. Porra, Santos no gol. Esse time não é time forte, mas sabe quando é que esse time vai ter em campo? Nunca. Porque os medalhões de 2019 travam e, na minha opinião, atrapalham qualquer trabalho de qualquer treinador. Por quê? Eles mandam e não tem culhão. Landim não tem culhão, Braz não tem culhão, o outro lá, que eu esqueci o nome, não tem culhão. Então, irmão, para mim, o Flamengo não tem jeito mais. Para mim, 2022 é ano de passar vergonha. Só não vai se tiver uma reviravolta grande. E como não vai ter essa reviravolta, para mim, o Flamengo não disputa campeonato mais nenhum. Só participa. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!